Então, espero que a minha história tenha um impacto e provoque algumas mudanças nesse sistema corrupto. Como foi que ela passou de princesa do pop a protagonizar um dos escândalos mais emblemáticos da indústria musical? O que foi o movimento Free Britney? Quais foram as histórias absurdas que a mulher contou quando finalmente pôde relatar de uma vez só tudo o que havia acontecido com ela nos últimos e longos 13 anos? Bom, é sobre isso que vamos falar neste relatório, sobre isso e sobre muitas outras coisas. Com o seu surgimento, encerrou-se a era das bandas dos anos 90 e começou um novo fenômeno, o das cantoras solo, que dominaram as bilheteiras e construíram uma sofisticada reinvenção do pop. Ela foi a primeira a mostrar que havia todo um novo universo a ser descoberto, a primeira a se consagrar como uma nova estrela. Ela foi um ponto de partida, mas também um ponto de inflexão. Mesmo quando ninguém esperava, ela acabou se tornando também a primeira a cair. A primeira a mostrar que tudo tem um preço, a primeira a pagar com sua saúde mental por tanta exposição. Tornar-se a cantora mais jovem a receber uma menção na calçada da fama de Hollywood ou ser considerada, com apenas 21 anos, como a sucessora de Madonna. Não é algo gratuito para ninguém. O caso dela foi extremo. Ela passou mais de uma década da vida adulta sendo explorada legalmente por causa de uma série de resoluções. E, de certa forma, tornando-se uma escrava do próprio pai. Para alguns, ela é a representação viva da miséria da indústria do entretenimento. Para outros, tudo é um pouco mais complexo. E há, neste caso, muitos fatores em jogo. Para que tirem suas próprias conclusões. Convido vocês a assistir até o final deste vídeo, onde poderão conhecer um pouco mais sobre esse caso sombrio, onde vamos falar sobre Britney Spears. Antes de começar, gostaria que vocês me contassem se conhecem a Britney. Como foi que vocês a conheceram, se lembram? Como foi que conheceram ela? Com qual música, videoclipe ou participação? Talvez em programa ou filme? E por outro lado, vocês já sentiram alguma vez que a privacidade de vocês estava sendo violada? Que estavam sendo espionados? Quando navegamos na internet, ficamos muito expostos a isso, e é por isso que é altamente recomendável sempre usar uma VPN. Uso a VPN Surfshark, que permite navegação privada e protege meus dispositivos, criptografando minhas informações e localização, além de alterar meu IP. Graças a isso, também posso conseguir ofertas melhores ao comprar passagens aéreas online, por exemplo, simplesmente mudando meu local de localização. Surfshark é uma ótima ferramenta de trabalho, pois permite acessar conteúdos indisponíveis no meu país. Por isso, posso ilustrar estes vídeos com ele. Com o Surfshark, posso acessar 15 bibliotecas globais e usar serviços como BBC iPlayer, Hulu e outras plataformas bloqueadas no meu país. Além disso, o Surfshark oferece a versão Surfshark One, com funções úteis como antivírus, alerta e busca, aumentando a segurança. Se quiserem meu conselho, o link para baixar está na descrição abaixo. E se vocês baixarem usando meu código MagnoMephisto, vão ter uma oferta de 3 meses extras grátis. Então baixem, usem e depois me contem o que acharam. E agora sim, vamos começar. O dia 16 de fevereiro de 2007 se tornaria uma data emblemática para toda uma geração. Ninguém sabia, mas esse dia entraria para a posteridade graças a uma sucessão de registros fotográficos que mostrariam o extravagante declínio de quem por anos foi considerada a menina santa da indústria. Nesse período, Britney Spears estava em uma evidente autodestruição. Noite após noite, ela seguia a rotina de visitar os bares mais caros da região, cercada de outras estrelas. Ela se mostrava errática, sorridente, maníaca, às vezes provocante, às vezes exausta. O fato é que suas imagens, a altas horas da noite, só mostravam uma coisa: ela precisava urgentemente parar, mas ela não parou. A má fase havia começado, segundo muitos, depois da separação, depois que seu ex não deixou ela ver os filhos.
Todos pequenos detalhes que tinham encurralado sua sanidade e a levado à beira de uma explosão interna, explosão que vinha sendo adiada até aquele 16 de fevereiro. Todos conhecemos a imagem. Britney, em frente a um espelho com o cabelo loiro caindo em mechas, enquanto passa uma máquina elétrica pela cabeça. Era a transformação final. Quem havia representado todas as meninas doces e castas da cidade? Ela se cansava de uma vez por todas, e com esse simples ato, declarava a guerra ao seu entorno. Anteriormente, tinham tentado interná-la em uma clínica de reabilitação. Björk a havia convidado para a Islândia para que escapasse da imprensa, mas nada tinha adiantado. Depois de se livrar do cabelo, Britney entrou em uma casa de tatuagens. Ela tatuou uma cruz e alguns lábios vermelhos. Em seus olhos, segundo quem a atendeu, só era possível perceber uma coisa: angústia. Uma das mulheres que desenhava em sua pele perguntou cautelosamente por que Britney raspou a cabeça. Sem olhar para ela, suspirou. Não quero que ninguém toque no meu cabelo. Fico doente quando me tocam. Era uma declaração nada pequena, considerando que durante anos a imagem de Britney foi controlada por todo um aparato de marketing. Tinham criado uma Britney falsa que agora, aos poucos, estava se desfazendo na frente de todos. Logo surgiu outra imagem que faria história. A garota batendo com o guarda-chuva no carro de um dos mais de 100 paparazzi que a assediavam diariamente. Com o sensacionalismo popular, tudo só piorou. E em meio a um bombardeio midiático que questionava a saúde mental da princesa do pop, seu pai entrou em cena. Em agosto de 2008, um tribunal determinou que a cantora deveria permanecer sob a tutela temporária do homem. O que se esperava com tudo aquilo? Que Britney pudesse se reencontrar, descansar, que pudesse acalmar tanta emoção desmedida? No entanto, o pesadelo estava apenas começando, mas não vamos nos adiantar. Para entender o que vem a seguir no futuro, é necessário que comecemos pelo começo. Certa vez, com 19 anos fresca e sorridente, alguém lhe perguntou: quantos anos você tinha quando começou sua carreira? Sem perder 1 milímetro do sorriso, ela responderia que foi aos 8 anos. Era o início dos anos 2000 e aquelas palavras fizeram com que sua figura se engrandecesse cada vez mais. Todos a viam como exemplo, a garota bonita que mostrava que com disciplina os sonhos se realizam. Ninguém via naquele momento o lado dramático de uma vida infantil repleta de tarefas e de atividades que pertencem ao mundo dos adultos. Britney Jean Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981 no Mississippi e foi criada na Louisiana. Ela foi a segunda filha de Lynne Irene Bridges, de quem herdou ascendência inglesa, e de James Parnell Spears, que se tornaria uma figura central para este relato em alguns minutos. Desde pequena, Britney sempre foi entusiasmada por dança e canto. Aos 3 anos, seus pais a matricularam em escolas de dança, motivados por 2 motivos. O primeiro, satisfazer sua filha, que parecia genuinamente interessada nessas coisas. O segundo motivo foi que todos os vizinhos e familiares não paravam de repetir que a pequena era particularmente bonita e carismática, virtudes que poderiam fazê-la se destacar imediatamente no mundo do entretenimento. E todos sabemos que poucas coisas são tão lucrativas quanto o trabalho infantil nesse meio. Britney não demorou a se destacar acima de todos os seus colegas, dava para ver que ela era focada. Aquilo não era só diversão para ela, dava para ver seu envolvimento em cada novo aprendizado. Ela brilhava nas apresentações e nas peças teatrais que eram realizadas. Nos recitais de canto, sempre davam os solos vocais para ela. Os pais dela e os pais dos colegas a aplaudiam emocionados. Claro, os Spears não perderam tempo e Britney, além de se capacitar, começou a participar de concursos de talentos locais. Ela ganhou medalhas, diplomas, cheques. As portas para outros concursos maiores se abriram imediatamente para ela. Para James, tornou-se comum que representantes de todo o país se apresentassem a ele e deixassem seu cartão. Todos enxergavam um grande futuro em Britney. Aos 6 anos, ela viajou com a mãe para Atlanta, Geórgia, para uma audição. Ela não se contentaria com pouco. O programa desejado era da Disney. Era nada mais, nada menos que o Clube do Mickey Mouse. O Clube do Mickey Mouse era um celeiro de onde sairiam grandes ídolos de toda uma geração.
Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling e Kerry Russell. O responsável pelas audições rejeitou a Britney ao vê-la pela primeira vez. Disse a ela que era pequena demais e essa seria a última vez que sua juventude jogaria contra ela. Em 1992, aos 11 anos, Britney fez nova audição para a 6ª temporada do programa e impressionou o júri. A menina não teve papel genérico no programa, sendo apresentadora de sketches, comédia e músicas ao vivo com o elenco. Lá, ela passaria a conviver com outros aspirantes ao tapete vermelho. Os anos se passaram e logo ficou muito óbvio que Britney precisava escolher um destino para sua carreira nascente. E foi então que ela decidiu se dedicar completamente à música. E foi por isso que, aos 16 anos, ela tentou a árdua tarefa de entrar para um grupo. O processo foi exaustivo. Britney e os seus não estavam acostumados a se adaptar ao ritmo dos outros. Eles estavam acostumados a seguir no seu próprio ritmo. Por isso também enviaram demos solo para algumas gravadoras. O contexto é fundamental para entender. Não era época de solistas. As solistas tinham saído de moda, agora era o pop. Eram 4 ou 5 jovens se destacando com coreografias complicadas, e foi isso que as gravadoras responderam para eles. Bem, todas menos uma. A estreia de Britney Spears foi mais que um recorde. A música pela qual ela ficaria conhecida estreou como número 1 no ranking de mais de 20 países. É uma música que a maioria de vocês vai reconhecer só de ouvir os primeiros acordes. Vamos fazer o experimento. E? Como imaginei, vocês sabem do que falo. Estamos falando de uma música que é considerada um verdadeiro hino do pop e que para alguns está no top 10 das melhores músicas da história. Baby One More Time foi uma verdadeira revolução e seu clipe consagrou Britney com uma rapidez inesperada. No vídeo, ela vestia uniforme de colegial, aparentando ser uma adolescente sugestiva, porém inocente. Em janeiro de 1999, seu álbum de estreia, com o mesmo nome do single, foi lançado. Para confirmar o que todos já suspeitavam, Britney havia chegado para ficar. Nas diferentes faixas, flertava-se com diversos gêneros. O disco era um verdadeiro diamante bruto que demorou meses para ser destronado, de um dia para o outro. A jovem, que sonhava em lotar estádios, embarcou em uma turnê que a manteve por quase meio ano, percorrendo todos os palcos dos Estados Unidos. O sucesso de Britney desencadeou o surgimento de outras cantoras jovens. Britney era, definitivamente, a prova de que um novo mundo estava por vir. Suas 2 indicações ao Grammy de 2000 são prova disso. Ainda assim, muitos se atreveram a duvidar do seu talento e sugeriram que tudo aquilo não passava da velha história de uma artista que nasceu para fazer um único sucesso e depois desaparecer. Todos esses críticos se arrependeram do que disseram. Quando o segundo álbum de Britney foi lançado, a garota tinha conseguido de novo. Após lançar seu novo trabalho, Britney alcançou outro nível. Uma turnê internacional se abriu e ela conquistou novos públicos. Enquanto sua personalidade implacável se firmava nos palcos, ela passou a revelar outra fragilidade. Nessa época, foram muitos os momentos em que o sorriso perpétuo desaparecia de seu rosto por alguns minutos. Britney parecia desconectada em alguns momentos, segundo entrevista a Rolling Stone. Você diria que seus empresários programavam até 1 hora diária de tranquilidade? Sim, Britney só tinha tranquilidade quando permitiam. No restante do tempo, ela era obrigada a cumprir uma grande série de obrigações que vinham com o fato de estar se tornando o ideal de toda uma geração. Ela agradecia aos jornalistas que lembravam que era muito jovem. Quando mencionavam isso, ela concordava enfaticamente, querendo mostrar que se sentia pequena diante do que acontecia. Hoje, muitos dizem e afirmam que Britney já vinha pedindo ajuda desde aqueles anos. Mas naqueles momentos, todos queriam simplesmente uma coisa, uma nova música. Em 2002, Spears declarou que queria ter a liberdade de ir ao Starbucks e abastecer seu próprio carro, sem assistentes nem seguranças. Já desde aquele momento, dá pra perceber que a garota e os paparazzi não voltariam a se dar bem. Britney causava tanto impacto que tudo em sua volta virava manchete ou capa. Além disso, ela era especialmente julgada por cada uma de suas ações, enquanto não paravam de sexualizá-la.
Esperavam que ela servisse de exemplo para que jovens do mundo fossem submissas e obedientes. Jornalistas competiam para ver quem difamava Britney com a pior acusação. Todos queriam saber os detalhes mais sórdidos da vida privada dela. Privado é só modo de dizer, já que nada era realmente privado no mundo de Britney. No ano 2000, além de ser considerada por muitos como a cantora número 1 do momento, Britney Spears começou a protagonizar o que ficou conhecido como o romance mais aclamado. E foi nesse ano que ela começou a namorar Justin Timberlake, que na época era membro do grupo NSYNC. Foi um amor de idas e vindas, sempre cercado de flashes. Com a mesma espontaneidade com que tinha começado um dia, o amor acabou. Após o término, Justin não foi discreto e sugeriu em várias músicas que Britney o traiu. Por isso, novamente, a jovem recebeu repreensão moral. Ela, irritada, não se cansou de repetir que nunca havia sido infiel a ninguém. Justin, sabendo que a mídia estava desesperada para ouvi-lo falar mal de sua ex, chegou a expor intimidades, inclusive de sua vida sexual. Anos depois, ele próprio repudiou essa atitude impiedosa e pediu desculpas publicamente a Britney e outras mulheres por suas palavras desonrosas. Os fãs de Britney se sentiam devastados e ficavam deprimidos junto com sua ídola, que começava a sofrer as consequências de uma vida curta, repleta de pressões, obrigações e julgamentos. Em 2003, e com apenas 22 anos, Britney já havia lançado 3 álbuns. Ela havia estreado como atriz e recebido prêmios que nunca tinham sido concedidos a alguém da sua idade. Ela havia sido aclamada por metade do público e criticada pela outra metade. Ela percebeu naquele momento que quem a amava continuaria amando para sempre, e quem a odiava sempre encontraria uma nova desculpa para continuar odiando. Foi então que ela decidiu não seguir tanto as regras. Ela já estava cansada de ser boazinha. Britney já não sorria o tempo todo, não tinha pudor em xingar os paparazzi que não a deixavam passar. Ela ficava bêbada sem pedir permissão e começou a se mostrar cada vez mais propensa a provocar as pessoas ao seu redor. O beijo que ela deu em Madonna ficará marcado na história da cultura pop. Mais impulsiva e preocupando quem sempre a controlou nas sombras. Em dezembro de 2003, ela se casou secretamente em Las Vegas. Ela fez isso com Jason Allen Alexander, amigo de infância. Ambos estavam intoxicados quando fizeram isso. 55 horas depois, Britney disse que só fez tudo para saber como era ser casada. Dito isso, ela procedeu com a anulação do compromisso. A anedota, que poderia ser engraçada, virou o início da trajetória de Britney rumo à perda total do controle. Em 2005, Spears se casou com o dançarino Kevin Federline, seu namorado de poucos meses. Quando descobriram que Kevin era dançarino do Justin Timberlake, as especulações sobre o motivo do término não demoraram a aparecer. Muitos achavam que Britney queria causar ciúmes no ex. Achei que o caso seria tão rápido quanto com Jason. O fato é que o relacionamento foi duradouro. Britney teria 2 filhos com esse homem. O casamento, porém, esteve longe de ser pacífico e recentemente foi quase um calvário. Fontes afirmam que Kevin era um pai e marido ausente. Britney, que em 2006 havia dado à luz seu segundo filho, entrou em depressão pós-parto e se sentir sozinha não ajudou muito. Na tentativa de lidar com o vazio existencial que a dominava, a cantora começou a frequentar a vida noturna da sua cidade. Certa madrugada, ao voltar para casa embriagada, ela acordou Kevin para pedir o divórcio. Depois, ela diria que aqueles anos foram confusos e revelaria mais sobre o relacionamento. Mas vamos voltar a isso quando chegarmos ao final do vídeo. O essencial agora é saber. Após a separação, Britney enfrentou uma difícil batalha judicial pela guarda dos filhos, expondo-a a situações desagradáveis. No fim do processo, Federline recebeu $1 milhão de Spears e $20 mil mensais de pensão para as crianças. A mídia atacou de forma voraz, afirmando que Britney estava à beira do abismo e que a queda superaria todas as suas fantasias. Segundo os rumores da época, Britney dirigia seu veículo com muito pouca cautela, costumava ser parada sem carteira de motorista e se mostrava errática na maior parte do tempo. Embora haja exageros, é fato que houve provas irrefutáveis do seu colapso interno.
Seria assim que chegaria o ano de 2007. Então viria a capa que rodaria o mundo, Britney se raspando em frente a um espelho. Lá estava ela, à vista de todos, graças a um segurança que, em vez de protegê-la, abria as cortinas dos lugares onde ela entrava, para que fosse mais fácil tirar uma foto dela. E lá estava Britney, muito jovem e muito sozinha, arrasada. E é assim que nossa história volta ao começo. O MTV Video Music Awards de 2007 a encontrou fazendo uma apresentação que até hoje continua sendo analisada como uma das piores performances da história da premiação. Sua família tinha se desmoronado, ela não tinha acesso aos filhos, o relacionamento com a mãe era péssimo, ela não podia escolher nada do que queria. Em janeiro de 2008, Spears foi internada sob retenção psiquiátrica. Ela recebeu alta pouco tempo depois, mas logo em seguida foi internada novamente. Ela definitivamente tinha perdido o rumo. Os rumores sobre sua saúde mental começaram a se espalhar e, pela primeira vez, as pessoas mais próximas decidiram se envolver de forma mais profunda. Por piedade? Não. Podemos dizer que foi mais por ambição. Seu pai levou o caso à justiça e passou a controlar os assuntos pessoais, profissionais e médicos da filha. Essa tutela, que deveria durar apenas 1 ano, acabou se estendendo por mais de 10. E longe de ser uma solução, acabou trazendo um novo inferno para a cantora. No começo, parecia que tudo caminhava para uma redenção grandiosa. Depois de ficar sob a tutela de seu pai, Britney voltou aos palcos, fez aparições especiais em séries e continuou trabalhando em sua carreira. Ela lançou seu 7º álbum, recebeu reconhecimentos, foi jurada do X Factor, abriu sua fundação em Nevada para crianças com câncer e voltou a ser a galinha dos ovos de ouro. Suas contas bancárias voltaram a engordar e ela voltou a ser paparicada pelos jornalistas de entretenimento, pelo menos por um tempo. Em 2018, Kevin Federline alegou precisar de mais dinheiro para a pensão dos filhos. As agressões retornaram e novamente tudo desmoronou ao seu redor. Para piorar, nesse mês o pai de Britney adoeceu. Logo depois, ela cancelou todos os shows. As razões eram óbvias para todos. Britney tinha se tornado dependente do pai nos últimos anos. O fato de ele estar mal foi um golpe muito duro para ela. Vamos lembrar que naquela época, sempre que Britney dava entrevistas, ela se mostrava muito agradecida ao pai. Ela dizia que a tutela havia salvado sua vida de certa forma. Com Jamie Spears passando por cirurgias após ruptura no cólon, ninguém estranhou que Britney entrasse em depressão e fosse internada. Mas então algo inesperado aconteceu. O podcast Britney's Gram lançou um episódio onde revelaram, segundo informações fornecidas anonimamente por um assistente jurídico, que Britney havia sido mantida contra sua vontade em um centro psiquiátrico. Segundo explicaram, a garota não estava deprimida, mas sim presa para que não pudesse contar a verdade. Mas que verdade? Com tudo que Britney fez ultimamente, é difícil crer que ela não estivesse plenamente capaz de gerir trabalho, vida pessoal e saúde. Por isso, os fãs da cantora já vinham duvidando da legalidade e legitimidade da tutela há anos. As novidades confirmaram que eles sempre estiveram certos. Eles deram vida ao movimento Free Britney, que buscava libertar sua ídola das garras que, segundo eles, tentavam tirar sua liberdade de forma injusta. O movimento afirmava que, durante a tutela, a cantora não podia decidir se queria continuar trabalhando, assim como não podia decidir em que gastar seu próprio dinheiro. Mas não só isso. Ela estava até mesmo impedida de sair de casa sem autorização, porque não era dona de si mesma. Algo que foi confirmado tanto pelo próprio irmão quanto pelos advogados da firma, que cuidavam de toda a papelada. Após o movimento viralizar, vários influenciadores analisaram as postagens da cantora em suas redes sociais. Britney finalmente encontrou um espaço para se manifestar e dar sua versão dos fatos. Muitos achavam que ela diria que tudo foi um mal-entendido, mas ela afirmou o oposto. Machucada, Britney confessou que tudo o que seus fãs diziam era verdade, que fazia muito tempo que ela não era feliz, e que a obrigaram a mentir durante quase uma década, sempre a ameaçando e drogando. Ela disse que os supostos profissionais que a atendiam diariamente não a tratavam com humanidade e eram rudes.
como se fosse uma máquina que tinha que estar sempre pronta para continuar faturando. Um julgamento ficou iminente. Ele durou mais que o previsto devido à pandemia, o que ajudou o movimento Free Britney a buscar mais aliados. Após várias negociações entre advogados, Britney conseguiu se defender diante da juíza. Spears afirmou publicamente que foi internada em instituições psiquiátricas como punição por seu mau comportamento. Destacou que, em várias ocasiões, a obrigaram a subir ao palco mesmo sabendo dos possíveis prejuízos físicos e psicológicos. Logicamente, com firmeza, exclamou que as leis precisam mudar. Qual estado permite que alguém seja dono do dinheiro e contas de outra pessoa? E as ameacem dizendo, você não pode ver seu dinheiro a menos que faça o que queremos que você faça? Ela também disse que se sentiu intimidada e excluída. Meses depois, após a renúncia do empresário e da maior parte da equipe técnica, ela recebeu permissão para escolher sua equipe de advogados e, se quisesse, um novo tutor. Finalmente, em 12 de agosto de 2020, Jamie Spears renunciou à tutela de Britney, alegando querer evitar uma batalha pública com sua filha. Em 12 de novembro de 2021, Britney Spears finalmente recuperou a si mesma. As coisas não ficaram totalmente estáveis após o fim da tutela. Britney seguiu envolvida em polêmicas por diferentes motivos. 6 meses após recuperar a liberdade, anunciou a gravidez de seu novo namorado, Sam Asghari. Em 14 de maio de 2022, declarou ter sofrido um aborto espontâneo. Recentemente, em janeiro de 2023, o casal foi visto em um restaurante e, segundo testemunhas, Britney teve um ataque de nervos contra fotógrafos. Dizem que ela gritou coisas aleatórias e saiu xingando. Claro, as más línguas falam sobre os novos problemas e os mais inescrupulosos. Sugeriram que mulheres acima de 40 anos talvez não possam abrir mão de acompanhamento médico constante. Britney frequentemente discute com a mãe e os filhos, que dizem não querer vê-la. Ela, por sua vez, diz que os entende, mas também pede que não acreditem em tudo o que o pai deles diz. Britney diz que Kevin sempre se aproveitou e só a usou para tirar seu dinheiro. Ela alega que o homem a manipulou tanto quanto outras pessoas a manipularam. Sabe-se pouco sobre o relacionamento dela com o pai. De vez em quando, ela chegou a fazer postagens nada amigáveis para ele, do tipo rezo todos os dias para que você queime no inferno. O movimento Free Britney conseguiu colocar o olhar do público não só na situação complicada que a cantora estava vivendo, mas também chamou a atenção para todos os acontecimentos estranhos relacionados à tutela. Representantes do Congresso apresentaram um projeto de lei para trabalhar na libertação de vítimas de abusos tutelares. Lei de Liberdade e Direito à Emancipação da Exploração. Essa lei permitirá idosos e pessoas com deficiência que sofrem abuso e exploração do sistema podem pedir ao tribunal que troque seu tutor designado por um tutor público. Por outro lado, foi revelado que a editora Simon & Schuster venceu uma disputa na qual participaram várias editoras para publicar o livro. Com sua própria autoria, Britney se comprometeu a revisitar toda a sua vida. Seu sucesso musical, a fama e o difícil relacionamento familiar. Na época, foi considerado um dos contratos editoriais mais importantes dos últimos anos. Tanto é que Spears recebeu uma quantia de 15 milhões de dólares por esse livro, que promete enormes lucros. Desde sua consagração como uma das maiores figuras do pop, a vida de Britney Spears teve muitos altos e baixos. Ela voltará ao topo? Todos vão se alegrar com seus fracassos? Ainda precisa de ajuda? Como muitos repetem diversas vezes. Ainda não sabemos. O certo é que Britney Spears, independentemente do que aconteça, segue lucrativa. E isso, em um mundo hostil, impiedoso e ganancioso, é tanto sua maior virtude quanto sua pior condenação. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham se interessado pela trajetória de Britney Spears. Se gostaram, deixem o like, inscrevam-se e ativem as notificações. Convido vocês a deixar comentários com suas conclusões sobre o caso. E também quero ler as sugestões de vocês para possíveis vídeos futuros neste canal. Agradeço a todos do clã Mephisto presentes aqui comigo. Sem eles, seria impossível fazer esses vídeos, que muitas vezes são desmonetizados e ocultados nas recomendações do YouTube.
Então, sem mais nada a dizer, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e nos veremos certamente no próximo vídeo. Adeus.